18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 2 minutos em Manaus. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Karime. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, ouvinte, contamos aí sempre com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, é facinho, 994887592. E participa, né, Carlão? Participa com a gente do 18 horas. Manda a sua opinião, a gente quer saber aí o seu parecer, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né, Carlão? No arroba 18 horas news. É isso. 6:03, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Direto para o trânsito de Manaus, Karime. Vamos lá ver como é que tá o sufoco hoje no trânsito. Verdade. 6 horas e 3 minutos. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, strike aí pro Carlão, sufoco mesmo, aqui na Avenida André Araújo, trânsito congestionado, hein, Carlão? Tem muitos veículos pela via e um grande congestionamento, na verdade, nesse momento, desde as proximidades do Correios e segue até a rotatória do Coroado. A gente está preso nesse trânsito aqui, estamos também tentando buscar com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana o que pode ter acontecido, né? Porque a gente ainda não conseguiu chegar aí até a rotatória do Coroado, mas as informações do Waze em tempo real de outros motoristas ajuda também a gente levar essa informação. Então você que pretende pegar a Avenida André Araújo no sentido centro-bairro, é melhor evitar. Se você conhece alguma rota alternativa, então vá por ela, porque por aqui parece que vai demorar bastante. A gente segue acompanhando o trânsito aqui pela capital amazonense. Karime, Carlão, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigada, André Meirelles. Paciência nesse momento. 18 horas. E agora, conferindo os destaques de hoje no programa 18 horas, o Ministério Público investiga a denúncia de salas de aula lotadas nas unidades do governo do Amazonas. Em Brasília, a Câmara aprova a Lei Geral de Licenciamento Ambiental que pode viabilizar a recuperação da BR-319. Lula veta o aumento no número de deputados federais. Nova lei aumenta a pena para maus tratos contra idosos. Hora 6:05, você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7, conferindo aí esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 17 de julho de 2025, no ar só pra você, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Mix. A gente começa falando da educação, ou no caso aqui do estado do Amazonas, na crise na educação, né? Além dos índices baixos da média nacional em educação, o governo do estado agora também não consegue dar o mínimo de estrutura para seus estudantes. Olha essa situação. Pois é, Carlão. Por isso, o Ministério Público do Amazonas está de olho na superlotação das salas de aula da rede estadual de ensino. Um inquérito civil foi aberto para apurar a situação na escola estadual Ayrton Senna, no bairro Nova Cidade. Mas a investigação, a gente sabe que pode ir bem além disso. Olha só, e segundo o Ministério Público, a denúncia revela turmas acima do limite previsto em lei. Para a gente ter aí uma ideia, a lei estadual diz que do 1º ao 5º ano as turmas devem ter até 25 alunos por sala. Do 6º ao 9º, no máximo 30 alunos por sala. Agora me responde se essa é a realidade das salas de aula das escolas estaduais aqui no Amazonas. Karime, tem essa resposta? Eu acho isso muito difícil. Temos sim. Esse é mais um exemplo da completa falta de gestão do governo Wilson Lima. Todos os índices de educação no estado do Amazonas despencaram. É o último lugar do Brasil do Enem. E agora o Ministério da Educação revelou que o estado não conseguiu atingir a meta de alfabetização de crianças. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esses dados e traz agora ao vivo os detalhes pra gente. Nathalie, boa noite. Mas né? As escolas, as salas de aula das escolas do estado do Amazonas estão superlotadas.
Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, infelizmente, né, mais uma página que a gente pode dizer assim, da crise na educação do Amazonas. Dessa vez a gente está aqui para trazer uma denúncia que veio à tona através do Ministério Público aqui do estado, que acabou abrindo um inquérito civil para investigar a superlotação pontualmente na escola Ayrton Senna, como você já adiantou, uma escola localizada na zona norte aqui da nossa capital, no bairro do Nova Cidade. Mas essa apuração aí, essa denúncia do Ministério Público pode se estender para outras escolas, porque a gente sabe que, infelizmente, essa é uma realidade frequente. A gente tem uma lei em vigor realmente aqui no nosso estado que diz o seguinte: do 1º ao 5º ano, as salas de aula não podem conter mais do que 25 alunos. E já do 6º ao 9º ano, as escolas não podem conter mais do que 30 estudantes por sala. Só que essa não é uma realidade. Para a gente ter uma ideia, só lá na escola Ayrton Senna, por exemplo, os professores estão trabalhando com de 42 a 50 alunos por turma. E a gente sabe que a realidade, né? Não é a realidade, né, Carlão, nas salas de aula aqui são abarrotado de alunos. Sim, e assim, que essa lei não é cumprida. É um único professor. Na escola da minha filha são 3 professores, 4 por turma, e a gente sabe que essa não é a realidade de uma escola estadual. E aí o que acontece, né? Esses profissionais são expostos a todo tipo de situação, assim como os alunos também acaba prejudicando. Sobra para todo mundo, até para os pais em casa. É verdade, Carlos. É impossível você manter a ordem num ambiente como esse. E a gente sabe, a superlotação é só um dos problemas que se somatizam aos demais, né? A gente tem, os professores trabalham em estruturas precárias, os alunos são expostos a cadeiras sucateadas, a sala de aula realmente são estruturas muitas vezes improvisadas. E aí a gente vai ouvir agora um trecho da fala do Lambert Melo, ele que é coordenador do ASPRON Sindical, que é o Sindicato de Professores e Pedagogos aqui da nossa capital, e ele falou pra gente o seguinte, Karime: infelizmente essa é só mais uma das denúncias que a ASPRON sempre está levando à Secretaria de Educação e Desporto aqui do nosso estado. Isso porque ele disse, essa é uma situação infelizmente muito frequente, que atrapalha principalmente o aprendizado desses jovens e alunos e dificulta e muito o trabalho desses profissionais. Vamos conferir aí o que disse o professor Lambert Melo. É com felicidade que nós recebemos essa notícia de que o Ministério Público está fazendo essa investigação e solicitando essas providências da SEDUC com relação à superlotação nas salas de aulas. É um caso específico de uma escola da zona norte da cidade de Manaus, aqui da capital, da escola Ayrton Senna, que é uma escola que trabalha com o ensino fundamental 1, não é? Onde as crianças estão lá nessa escola. E nós, do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, todos os anos nós fazemos essa reivindicação junto à Secretaria de Educação. Isso sempre consta na nossa pauta de reivindicação, que haja o cumprimento, que haja o respeito a essa lei estadual, que é de autoria do ex-deputado estadual José Ricardo, que é atual vereador da cidade de Manaus e que, portanto, determina que haja uma quantidade limite de alunos por sala de aula nos vários níveis de ensino. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do professor Lambert Melo, ele que é coordenador da ASPRON Sindical. E assim, Karime, esse é só mais um ponto do cenário de crise que a gente vem enfrentando na educação aqui do Amazonas. Já que a gente tem aí, né, um dos piores indicadores educacionais do país quando a gente fala do Enem. Mas muito além disso, Karime, não é de hoje que a gente traz aqui no programa 18 horas problemas como a precariedade enfrentada
instalada dentro da sala de aula. Recentemente também a gente trouxe aqui no programa uma denúncia apresentada na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas do deputado estadual Wilker Barreto, onde ele denunciou a falta sobre a qualidade da merenda escolar servida aqui na nossa capital. Inclusive, a gente tem falado bastante do colégio estadual, mais conhecido como Dom Pedro II, ali na região central da cidade. Sim, que era referência e não é mais referência em ensino, educação e estrutura para os estudantes aqui do estado do Amazonas, aqui em Manaus. E que nos últimos dias de aula, Karime, antes desse recesso escolar, estava servindo farofa de ovo de uma empresa terceirizada que fornece aí a merenda escolar para aquelas crianças e adolescentes. E segundo as denúncias apresentadas pelo deputado Wilker Barreto, a empresa terceirizada que fornece merenda escolar para a maioria das escolas aqui do Amazonas, inclusive o estadual, Dom Pedro II, estaria aí sem receber nenhum centavo do governo do Amazonas desde o ano de 2024. Meu Deus! E aí eles afirmam que não tem dinheiro para fornecer aqueles alimentos que seriam necessários para suprir as necessidades das crianças e adolescentes, e por isso eles estavam servindo farofa de ovo. Agora, detalhe, a farofa de ovo não é preparada na escola, é levada para eles. Nossa. Então a qualidade realmente deixa a desejar. A gente também procurou ouvir aí o deputado estadual Wilker Barreto, e ele parabenizou também essa ação do Ministério Público, que deve se estender também para outras áreas, já que a educação é muito ampla e a gente realmente precisa investigar a precariedade das escolas, a gente precisa investigar a qualidade da merenda que está sendo servida. Afinal de contas, não falta dinheiro para o governo do Amazonas, o que falta realmente é gestão, como afirma o deputado estadual Wilker Barreto. Acertada a medida do Ministério Público ao investigar as superlotações nas salas de aula estaduais da capital do interior, eu até acrescentaria a necessidade de investigar também todo um conjunto, contratos de merenda escolar, que a merenda hoje servida é de baixíssima qualidade, os alunos sabem do que eu estou falando, salas quentes, mal refrigeradas, mas na ponta nós temos contratos milionários de manutenção de ar-condicionados, escolas literalmente deteriorada, mas nós temos também, ao final de cada ano, milhões de contratos de reformas. E esses números são contraditórios porque nós estamos no último lugar do Enem. Uma sala superlotada é quase impossível para que um professor possa desenvolver e dar a atenção necessária. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, parabenizando aí ao Ministério Público por ter aí aberto um inquérito civil para investigar a superlotação nas salas de aula da escola Ayrton Senna, na Zona Norte, aqui da nossa capital. Mas assim, Karime, ontem a gente tem batido muito nessa tecla da falta de gestão na educação do Amazonas, porque o Ministério da Educação enviou mais de 1.4 bilhão para o governo do Amazonas para investir em educação. E na contramão de toda essa situação, o Amazonas ficou em terceiro lugar, com um dos piores resultados quando a gente fala aí do Exame Nacional do Ensino Médio. E não é de hoje, Karime, que a gente vem acumulando esses péssimos resultados. Para entender o porquê que tudo isso está acontecendo, a gente procurou um sociólogo. E aí, o que ele afirma? Não é falta de dinheiro, é falta de gestão, é falta de boa vontade. É porque, Carlão, o que adianta a gente ter muito dinheiro, mas a gente não ter uma pessoa à frente que realmente queira dar uma educação de qualidade para as nossas crianças vontade e adolescentes. política, E onde está esse dinheiro também é outra questão. Para onde foi parar esse mais de $1 bilhão se lá nem gente, nem as empresas terceirizadas, ou melhor, a empresa
terceirizada que fornece merenda escolar não recebe, gente, desde o ano passado. Cadê esse mais de R$1 bilhão? É calote também para a merenda escolar das escolas nessa gestão do governo Wilson Lima, gente, mas ninguém recebe. Vamos lá, Nathalie, vamos. Então, Karine, a gente vai ouvir agora um trecho da fala do doutor e professor em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, que ele fala um pouco mais sobre essa situação da educação aqui no Amazonas. Vamos conferir. O orçamento do Amazonas é na casa superior a 30 bilhões de reais para 2025. Nós temos mais ou menos 4,3, 4,6 bilhões para a educação no estado. E nós temos uma população relativamente pequena que demanda educação para a educação pública na esfera estadual, de ensino fundamental e de ensino médio. Então nós temos que nos perguntar o seguinte: afinal de contas, por que é que nós temos ocupado uma posição no ranking nacional tão miserável? Se nós temos um grupo de professores qualificados, os últimos 10, 12 anos o Amazonas tem experimentado um processo incrível de qualificação profissional, graças à participação tanto da UEA quanto da UFAM na capital e sobretudo no interior. Nós temos aí licenciaturas em todos os municípios importantes das Calhas de Rios, favorecendo o deslocamento de estudantes do interior sem a necessidade de vir a Manaus. Mas nós não temos o mais importante, que é aquele que a gente usa no jargão popular, que é a vontade política. Isso quer dizer que o governo do estado, o governador Wilson Lima, os deputados estaduais, os vereadores e os prefeitos, eles não estão nem aí para a educação dos teus munícipes. Não estão nem um pouco preocupados com a educação de qualidade. 18 horas. Infelizmente, a gente ouviu aí a fala do doutor em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, mas só para concluir, Karime, o que o Ministério Público quer com a abertura desse inquérito agora é que o governo Wilson Lima explique de fato como está sendo feito o controle no número de alunos matriculados na rede de educação estadual aqui do Amazonas e quais medidas estão sendo tomadas para resolver essa situação. E essa cobrança realmente precisa ser feita. Os órgãos de controle precisam cobrar uma melhor qualidade uma melhor qualidade de ensino para as nossas crianças e adolescentes. Essa cobrança precisa ser feita porque o governo diz que está investindo, só que na ponta a gente vê uma outra realidade. Assim como na saúde, como na segurança, a gente tem visto o quê? Salas superlotadas, os índices, quando a gente fala de educação no Amazonas, são vergonhosos e isso prejudica uma geração inteira de crianças e adolescentes que está sendo deixada para trás. A educação perdida hoje na sala de aula, ela não é recuperada nunca mais. É difícil, porque é um prejuízo futuro. Reflete direto no filho desse que está sendo mal formado. O filho também vai ter dificuldades. Pronto, enfim, que futuro vai ser esse, né? Que cidadão é esse que o estado do Amazonas está geração vai alinhar. Está formando, né? Que cidadão é esse? E é o quê? É mais um exemplo da completa falta de gestão do governo do estado do Amazonas, que tem dinheiro e não sabe aplicar. Diz que aplica 1 bilhão, diz que aplica 3 bilhões de reais, só que a gente não vê esse dinheiro sendo transformado em benefício para a população. Está aí agora os nossos alunos passando vergonha nos índices nacionais porque não recebe a menor estrutura para poder estudar, para poder aprender. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Legal, Nathalie, 6h20, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, a nova lei aumenta a pena para maus tratos contra idosos. Medida muito importante, inclusive, afinal de contas, esse é um tipo de violência que vem aumentando muito, tanto no Brasil quanto aqui no estado do Amazonas. É grave, viu, Carlão? Só esse ano foram registrados mais de 5.300 casos, um aumento de mais de 35% em comparação com todos os casos registrados no ano passado. O repórter André Meirelles tem mais números a respeito desse levantamento e traz pra gente agora. Então, André, boa noite. Essa nova lei vem no momento certo, justo quando registramos esse aumento de casos. Só que em Manaus foram registrados mais de 1.200 casos, é isso?
É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, o estado do Amazonas registrou em 2024 mais de 15 mil casos de violência contra idosos. Só aqui em Manaus foram 1.209 ocorrências e os números continuam assustando. De janeiro a abril de 2025 foram mais de 5 mil registros, o que representa mais de 35% do total do ano passado. Manaus lidera o ranking com cerca de 78% das ocorrências, reforçando um cenário de escândalo na violência contra a população mais vulnerável. E para tentar reverter toda essa realidade, uma nova lei aí foi sancionada, isso sem vetos. Para a advogada Pérola Braga, isso aumenta a punição para quem cometer crimes contra idosos ou pessoas com deficiência. Importante que agora a lei ela traz essa mensagem da sociedade e do governo no sentido de que não é mais aceitável esse tipo de conduta contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência, que são populações mais vulneráveis. Agora, quem for condenado por abandono pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Se o abandono causar lesão grave, a pena sobe para 3 a 7 anos. Em caso de morte, a punição pode chegar a 14 anos de reclusão. A lei também endurece as punições para maus-tratos. A pena geral agora vai de 2 a 5 anos e pode chegar a 14 anos em casos de morte. Os maus-tratos englobam falta de cuidados básicos, privação de alimentação ou uso abusivo de castigos e também correções, como explica o advogado Luan Mendes. Considera-se maus-tratos não apenas as lesões físicas, mas também a violência psicológica, a violência financeira, a negligência no tratamento, o abandono, a discriminação. Luan Mendes também explica quando a pena se aplica. A lei tende a ser mais rigorosa, inclusive possibilitando, em algumas situações, agravantes ou até mesmo causas de aumento de pena. Significa dizer que o agente, além de responder pelo crime praticado, pelo fato da vítima ser pessoa idosa, sua pena ainda vai ser agravada. E quando eu tenho um cenário como esse praticado contra um idoso do convívio ou do contexto familiar, a situação fica ainda pior. E aí que entra as situações em que as penas podem superar o patamar de 8 anos em caso de condenação, fazendo com que o agente responda pelo crime ou, em caso de condenação, seja preso no regime inicial fechado. Olha, e os dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas mostram aí que os casos são mais comuns em áreas urbanas, especialmente na capital. A Secretaria de Segurança Pública reforça o uso do Disque 100 e também das delegacias especializadas e anuncia que vai intensificar ações educativas e o patrulhamento preventivo em bairros mais afetados. A expectativa é que essa nova lei funcione como um freio aos agressores e também uma proteção mais efetiva para quem deveria estar vivendo com respeito e dignidade, né? Sim. Volto com vocês. Boa, André Meirelles, obrigada pelas informações. Valeu, André, agora 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus está reforçando o apoio às famílias afetadas pela cheia do Rio Negro no bairro São Jorge, um dos mais atingidos este ano, Karime. Oi, Carlão, a ação faz parte da nova etapa da Operação Cheia 2025. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes, traz agora pra gente. Então, Odineia, como é que está sendo o acolhimento para as famílias afetadas? Conta pra gente. Bom, as famílias estão recebendo diversos apoios. São kits com alimentos, água potável e materiais de limpeza. No total, mais de 2.200 famílias estão sendo impactadas pela cheia no Rio Negro, aqui em Manaus. Somente no bairro São Jorge, onde acontece esta ação, mais de 200 famílias receberam as doações. O trabalho conjunto envolve as equipes de diversas secretarias da Prefeitura de Manaus, como a SEMASC, a Defesa Civil e a SENSEG. O prefeito em exercício, Renato Júnior, acompanhou de perto a ação e garantiu que o suporte vai continuar enquanto durar o período mais crítico da enchente. É uma prefeitura dinâmica, temos muitas frentes acontecendo no dia de hoje e com isso não tem nenhuma dúvida que quem ganha com essa ação é o povo que mais precisa com a alta do Rio Negro. Segundo o Coronel Lima Júnior da Defesa Civil, todos
todas as famílias que fizeram o cadastro com antecedência vão receber o apoio. As pessoas que estão vindo receber esse benefício são as pessoas que realmente já foram cadastradas e que foram afetadas. Então a gente deixa bem claro para as pessoas que não é uma ação social para toda a comunidade, e sim para aquelas que foram afetadas pela cheia. Esse cadastro foi feito antecipadamente para que não pudesse ter nenhum tipo de problema com as pessoas que também necessitam de uma ajuda social, mas nesse momento a ajuda é para as pessoas impactadas com as. Nós estamos falando aí de mais de 2.200 famílias, tanto na área urbana quanto na área rural, e aqui no bairro do São Jorge, mais especificamente, que é o primeiro bairro a ser afetado pela cheia, são mais de 400 famílias. A mobilização da força-tarefa da Prefeitura de Manaus continua em outras áreas afetadas. O Rio Negro já entrou em processo de vazante, mas o nível das águas ainda é considerado muito alto para o período. Hoje, o Rio Negro amanheceu medindo 28 metros e 89 centímetros. De ontem para hoje, as águas baixaram 2 centímetros. Volto com vocês. Beleza, Odineia. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Tá aí me dando um giro no trânsito agora, hein? Sim, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Mas, André, você que está sempre nas ruas aqui de Manaus com as informações do trânsito, é verdade que vão usar tecnologia para otimizar os trabalhos de tapa-buraco nas ruas de Manaus, André? Conta mais pra gente. Trânsito. Exatamente isso, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para você, a todos que nos acompanham. São sensores inteligentes que vão ser instalados em veículos do transporte coletivo, motos e carros de aplicativos também. O dispositivo vai ser capaz de filmar, medir ali, né, e calcular automaticamente o tamanho, profundidade e localizar esses buracos, né? A gente também hoje conversou, a nossa equipe do 18 horas conversou com o prefeito em exercício, Renato Júnior, que tem mais informações sobre esse projeto. É uma questão de identificar onde tem buraco. Isso é fácil de fazer, é só olhar e você está vendo ali o buraco. A questão é as tecnologias que nós podemos ter a nosso favor para otimizar recurso público na aplicação do asfalto. É basicamente isso, que eu acho que é uma tendência nacional e mundial, e nós queremos, com toda certeza, aderir a essa nova fase tecnológica. Também sobre esse projeto vai ter alguma parceria, por exemplo, do Senado, do governo federal? Com certeza. Primeiro a gente está analisando o projeto para ver se encaixa a nossa realidade. Se encaixando, com toda certeza, a gente vai em busca da nossa bancada federal, estadual. Aqueles que estiverem interessados em ajudar a cidade de Manaus serão sempre bem-vindos. 18 horas. Tá aí, a gente ouviu o prefeito em exercício, Renato Júnior, falando aí, apesar de não ter divulgado o valor do investimento, tratativas finais com uma empresa de renome internacional que já atua aqui no Brasil para começar aí essas operações. A proposta, segundo ele, é modernizar a forma de monitoramento das vias públicas, agilizando aí o reparo de danos e também reduzindo os custos com operações manuais. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Você está em 100,7, continue aí, 18 horas no ar. A sua participação tá valendo, hein? 994887592 é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. E visite-nos nas redes sociais no @18horasnews. Mix. Política. É agora o assunto política, Carlão. Vamos conversar com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Enfim. Bom, vamos lá. Fim do mistério. O presidente Lula vetou o aumento do número de deputados federais, alegando ilegalidades e impacto nas contas públicas. Esse assunto que a gente está falando aqui desde o ano passado. Bom, mas vamos lá. Isso foi um ato de responsabilidade fiscal ou um movimento político para não enfrentar a rejeição popular, que segundo a pesquisa já era aí de mais de 80%. Acho que foi os dois, não é? Claro, ele não pode deixar de surfar nessa onda, né? Então, mais uma vez, boa noite pra você, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. A pesquisa que a gente tá falando é a pesquisa da Quest, né? Divulgada no início da semana. Falava aí que mais de 85% dos brasileiros reprovavam esse aumento. Afinal de contas, né? A gente vai aumentar, mais gasto. E aí o presidente Lula decidiu vetar esse projeto que ampliaria aí o número de deputados federais em todo
todo o Brasil, passando de 513 para 531. E a justificativa oficial foi técnica. Segundo o governo, Carlão, o texto aprovado pelo Congresso feria a Constituição e aumentando ali o número de gastos sem indicar como que aqueles gastos seriam pagos, o que contraria a lei de responsabilidade fiscal. Mas nos bastidores, a avaliação pesou também e trouxe um certo desgaste. Afinal de contas, isso daí muda toda a movimentação, porque tinha muita gente já contando, né? Afinal de contas, em 2026 tem eleições. Só pra gente ter uma ideia, aqui no Amazonas a gente ganharia 2 vagas na Câmara Federal, né? Sairia de 8 para 10 deputados federais, e no número de deputados estaduais sairia de 24 para 30 deputados. Ou seja, estaduais. Já tinha gente comemorando a eleição. Não tem nem onde colocar esse pessoal. Aqui em Manaus, aqui no Amazonas, por exemplo, o Roberto Cidade já estava fazendo movimentações para ver onde é que ia colocar todas aquelas pessoas dentro da Assembleia Legislativa, porque realmente não tem cadeira, não tem local para todo mundo. Né, puxadinho. E aí as pesquisas, né, mostravam que os brasileiros reprovavam esse aumento. E aí, com isso, né, o Lula resolveu vetar. Só que vale a gente reforçar que esse projeto nasceu de uma cobrança do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal, que mandou o Congresso atualizar essa distribuição de vagas entre os estados com base no censo. Afinal de contas, a gente utilizava de números muito antigos. Aqui no Amazonas, por exemplo, hoje a gente tem, né, um número muito superior ao censo anterior, que mostrava um pouco mais de 2 milhões de habitantes aqui no Amazonas, e hoje esse número chega a quase 5. Então, não batia o número de parlamentares que legislavam pelo Amazonas, e por isso existia aí esse projeto, mas que agora foi vetado, que além do impacto financeiro na Câmara, a mudança também afetaria as assembleias legislativas de todo o Brasil, Carlão. Beleza, olha só, Ken Paz, a Câmara aprovou a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, mesmo sendo duramente criticada por ambientalistas, e a medida é importante para a gente, para nós aqui no Amazonas, pois vai viabilizar a recuperação da BR-319, a tão sonhada BR-319. Agora, Ken, conta pra gente aí, como votou a bancada do Amazonas nesse processo todo? Então, Carlão, pelo menos a bancada do Amazonas teve a decência, Carlão, de votar a favor. A gente teve uma grande maioria dos deputados do Amazonas que apoiou essa decisão, que ela garante, como você mencionou, a flexibilização e o licenciamento ambiental, que foi aprovado lá na Câmara Federal. No Amazonas votaram a favor os deputados Átila Lins, Fausto Júnior, Adair Filho, Sidney Leite, Alberto Neto e Silas Câmara. Paulderney Avelino, ele não estava presente, e o Alman Mandel, ele foi o único que votou contrário a essa decisão. Esse texto, ele foi muito conhecido ali depois da ministra Marina Silva chamar esse texto de PL da devastação, o que dividiu muito opiniões, mas os parlamentares amazonenses, eles ali consideram que tudo isso pode representar um passo importante, Carlão, para poder destravar sim a BR-319, o desenvolvimento de várias regiões. Inclusive, essa proposta, Carlão, ela, vale a gente destacar, ela foi uma emenda importante do senador Eduardo Braga, justamente para isentar licenças de obras de manutenção em rodovias já existentes, ou seja, a BR-319, ela não é algo novo. Isso a gente tem discutido muito aqui no 18 Horas. Não é uma rodovia nova, gente. É uma rodovia que desde 1970 ela já existia, só que só faltava a pavimentação, e tem faltado ainda nesse momento. Ou seja, nesse novo texto que foi aprovado, a gente já tem ali que a possibilidade, o que deve facilitar também os trabalhos do trecho entre o Igapuaçu e também o município de Humaitá, Carlão. Isso é o trecho do mês. Daí pode otimizar e muito, e conectar o Manaus não apenas o Manaus, né, mas o estado do Amazonas a todo o Brasil, Carlão. Então, de fato, essa é uma parte muito importante justamente para cá, pro nosso estado do Amazonas, mas é claro que a gente sabe que teve muita resistência. Muitos ambientalistas têm, continuam tendo, né? Mas não vai parar de ter. Só que o fato é, Carlão, que como a gente já viu em relação ao IOF, que o governo federal foi lá e vetou,
A grande preocupação se já fez uma vez, o governo federal já vetou, e aí mandaram para STF, STF foi lá e derrubou, e voltou o IOF. Também teve a derrubada ali do aumento da cadeira de deputados, como a gente veio da pouco. Doido. Então, se o STF já tem toda essa moral... Você nem pode falar mais. Pode ser que... Carlão, a gente não pode falar muito. Mas a questão é que estão preocupados se, de fato, isso daí vai passar ou não, porque agora esse texto, ele segue para a sanção presidencial, Carlão. Vamos lá, então. Vamos aguardar e torcer para que isso seja, liberado. A gente não perde as esperanças, não, nunca, Karine, Carlão? Jamais. A nossa BR. A nossa BR vai sair, Carlão. Nathalie, vamos seguir a gente, que a professora Maria do Carmo disse que está sendo vítima de politicagem nojenta e perversa. Foi assim que ela classificou. Como nós mostramos aqui no programa, no início da semana, entre as críticas, até o marqueteiro dela virou alvo, tá? Por ter ligações com o PT e com o governo da Venezuela. Conta pra gente, explica essa confusão toda, Nathalie. Então, Karime, a gente falou disso na última segunda-feira, né? E aí, ela vem usando agora que ela está sendo atacada por haters. Eu tô falando da pré-candidata e empresária Maria do Carmo Cefaí, que realmente decidiu mudar o tom, ela que sempre foi muito apaziguadora, né? Sempre manteve ali toda a classe, mas na noite desta quarta-feira, ela resolveu abrir aí as suas redes sociais e dizer que realmente vem sendo atacada por uma politicagem nojenta e perversa que já atua aqui no Amazonas há alguns anos. Eu separei um trecho do vídeo publicado nas redes sociais. Para quem nos acompanha também pelas redes sociais, vai poder conferir as imagens. Vamos conferir aí o que disse a pré-candidata ao governo do Amazonas. Se tem uma coisa que precisa acabar no Brasil e no Amazonas é essa politicagem nojenta e perversa. Aí alguns vão me dizer, mas você não está na política? Como é que está falando mal dela? Eu explico. Já passou da hora da gente saber diferenciar o que é política e o que é politicagem. A política ela é necessária e, se bem feita, muda a vida das pessoas. Agora, é natural que com tantos exemplos negativos, muitas vezes a gente não consiga diferenciar. 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da pré-candidata ao governo do Amazonas, Maria do Carmo Cefaí. E aí, além nessa postagem, Karime, Carlão e ouvintes, ela também aproveitou para rebater as críticas sobre o seu marqueteiro político. Ela contratou um marqueteiro muito famoso. E aí, muita gente, né, Kennedson, você até falou disso aqui no início da semana, muita gente tava colocando o nome dele ali, fazendo associações com o Partido dos Trabalhadores. Mas ela porque fez ele fazia várias menções, Nathalie, nas redes sociais, apoiando Fernando Haddad, presidente Lula. Então, o fato é que ele sempre teve essa ligação com a esquerda. E aí, com isso, é que as pessoas começaram a questionar. Como assim? Se tem um marqueteiro que apoia o governo ali de esquerda... PT tá fazendo campanha pro PL. É um negócio meio doido, né? Porque ela se posiciona bem direita, né? Exato. E aí ela disse que o que ela cansou agora realmente é de fazer, de se fazer de boazinha, e que ela não vai mais aceitar aí todos esses ataques que ela está sofrendo aí por parte da política que já atua há mais de 30 anos aqui no Amazonas, Karime. Beleza, Ken, agora fechando o nosso giro, olha só, nova pesquisa Quest divulgada hoje mostra Lula liderando todos os cenários para 2026, uma possível disputa aí com Tarcísio de Freitas, ele empata no margem de erro. Esse cenário aí mostra o Brasil ainda dividido, enfim. Então, Carlão, o fato é que o último assunto sobre o tarifaço, ele teve um grande impacto contra a direita do Amazonas, do Brasil de modo geral, né? A esquerda ganhou muita força política, principalmente entre debates, entre chamar também pessoas para irem às ruas, e aí com isso a gente consegue visualizar que através dessas pesquisas que estão sendo realizadas nesse momento, existe uma grande preferência agora para a esquerda, simplesmente em relação a esse tarifaço. A posição do governo federal é contra o tarifaço, e é claro que as intenções de voto acabam mudando um pouco, mesmo o Tarcísio de Freitas tendo a iniciativa de tentar negociar esse tarifaço lá com o presidente americano. E o fato é que essa pesquisa indica que 41% das intenções de voto elas são favoráveis a Lula, enquanto 40% daqueles eles optariam por Tarcísio de Freitas. Mas é claro que muita coisa ainda pode rolar. A gente está falando
2026 e até lá vai que rola outra coisa. Agora tem um detalhe, gente. Hoje o presidente Lula vai fazer um pronunciamento oficial a respeito desse assunto, do tarifaço do Trump, e vai falar sobre a defesa aqui do Brasil. Esse pronunciamento em rádio e TV de todo o país acontece aqui no horário de Manaus a partir das 7:30 da noite, logo depois das 18 horas, então fica atento, vamos ouvir o que o presidente tem a dizer a respeito desse tarifaço. É isso. Já? Fechou. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedy São Paulo. 6h41, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Ministério Público Federal quer garantir atendimento de saúde digno para pessoas transexuais e travestis. É o nosso assunto em instantes. Karime, será se o trânsito melhorou? Vamos lá, vamos saber. André Meirelles, 6h41. André, fala pra gente do trânsito. Trânsito. Boa noite mais uma vez a todos. A gente está no trânsito aqui pela Avenida Darcy Vargas, isso também no sentido de quem está voltando para casa. Trânsito por aqui complicado, muitos veículos na via. Karime, Carlão, a gente também está vendo aqui a propaganda do Sou Manaus Passo a Passo 2025. Falando nisso, a gente já aproveita essa oportunidade para falar aí desse evento que vai acontecer nos dias 5, 6 e, claro, 7 de setembro. E aí, Karime, Carlão, a gente tem uma novidade aqui, né, que faltava anunciar aí para quem gosta de samba, pagode. Foi confirmado aí o cantor Péricles, né? Nesse momento foi confirmado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, que vai fazer parte dessa edição de 10 anos do Sou Manaus Passo a Passo, que vai ser realizado aí nos dias de 6 a 7 de setembro no Centro Histórico de Manaus, aí com 17 palcos, entrada gratuita, claro, mediante a troca de alimentos, uma programação que inclui aí mais de 2.000 pessoas envolvidas aí, e com nomes também já confirmados como Ivete Zangalo, Ludmilla, Gustavo Lima, Joelma, né, Paula, Fernandinho, Padre Sertanejo, Alessandro Campos, Eli Soares, Bruno Marrone, Simone Mendes, né, Paralamas do Sucesso e muitos outros. Esse festival se consolida como o maior evento gratuito de artes integradas aqui do norte do Brasil, Karime, Carlão. Então, mais uma atração confirmada aí, cantor Péricles. Temos outra atração também, a Paula Toller, também foi confirmada hoje para mais uma atração aí do Passo a Passo, além do Péricles que você trouxe pra gente. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6h43, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A quinta foi de sol forte, altas temperaturas e alta sensação térmica aqui na cidade, né? E agora à noite, a previsão é de céu limpo com poucas nuvens, a temperatura baixa um pouco, ficando mais agradável, e temos baixa chance de chuva para a noite desta quinta-feira. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 18 de julho, sexta-feira, segundo o Clima Tempo. A sexta vai começar ensolarada e com aquele calor úmido que nós já conhecemos, típico da nossa região amazônica. No decorrer do dia, o sol avança e a temperatura aumenta, com poucas nuvens no céu. Agora à noite, o céu fica mais limpo também, com poucas nuvens, a temperatura cai e a chance de chuva é quase zero, garantindo uma noite bem agradável para essa sexta-feira. Agora o resumo do termômetro para a sexta. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 59 a 94%. Beleza, Vanessa Lima, 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, tem atualização aqui a respeito do casal suspeito de tentar comprar um bebê aqui em Manacapuru por R$500. Eles se entregaram à polícia de São Paulo. Eles estavam sendo considerados foragidos. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, Luiz Armando dos Santos, de 40 anos, e Wesley Fabiano Lourenço, de 38, estavam em Ilhabela realizando os procedimentos policiais. A audiência de custódia está marcada para essa sexta-feira, dia 18. O casal deve aguardar os procedimentos custodiados. E depois do procedimento, eles vão ser encaminhados para São Paulo. Mas a expectativa é que eles sejam transferidos aqui para o Amazonas. Mix.
Ministério Público Federal entrou com uma nova ação na Justiça para garantir que pessoas transexuais e travestis tenham acesso completo e digno ao atendimento de saúde no Amazonas. E mais, viu, Carlão? O Ministério Público quer que o governo do estado pague uma indenização de 5 milhões de reais por danos morais coletivos, justamente pela omissão com a saúde dessa população. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Odineia Araújo. Odineia, então, qual o destino dessa indenização já está definido? Já está definido, sim. Os 5 milhões de reais de indenização cobrado do governo do Amazonas serão para investimento em políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+. E o que motivou de fato essa ação na Justiça foi que, segundo o Ministério Público Federal, o Amazonas está há anos prometendo melhorar esse atendimento, mas até agora nada foi feito de verdade. Não tem hospital nem ambulatório habilitado oficialmente para cuidar da população LGBT. De acordo com o procurador da República no Amazonas, Igor Jordão, o único serviço existente, o Ambulatório da Diversidade, funciona de forma improvisada, sem estrutura adequada, sem licença e agora foi até realocado para outro setor da Policlínica Codajás, dificultando ainda mais o acesso. Desde 2019, o Ministério Público Federal acompanha a estruturação da rede de atenção à saúde da população LGBTQIA+, especialmente as pessoas trans e travestis no estado do Amazonas. Desde 2018, a única unidade especializada nos serviços para essa população é o Ambulatório de Diversidade, alocado na Policlínica Codajás. E o Ministério Público Federal fez uma série de requisições e recomendações para que esse ambulatório fosse habilitado junto ao Ministério da Saúde, porque na prática ele funcionava a parte dos esforços de uma equipe de saúde vinculada ao UEA. Ainda de acordo com o procurador da República, a Policlínica só funciona graças aos servidores da Universidade do Estado do Amazonas, mas com poucos recursos, já que o ambulatório não é habilitado junto ao Ministério da Saúde. Em uma inspeção recente, o Ministério Público Federal encontrou sérios problemas. Faltava testosterona, o atendimento era limitado e até o uso do nome social, que é um direito garantido por lei, esbarrava em exigências burocráticas como a atualização do CPF, por exemplo. Conforme o procurador da República no Amazonas, Igor Jordão, várias reuniões foram feitas com a Secretaria de Saúde do Estado para tentar habilitar a policlínica e cadastrar uma unidade hospitalar que pudesse realizar as cirurgias de redesignação de gênero. O Estado do Amazonas, em alguns momentos, indicou a possibilidade de um convênio com o Hospital Getúlio Vargas para a realização desses procedimentos, mas as propostas nunca saíram do papel. Então, considerando que há deveres internacionais, oriundos de princípios internacionais, de documentos internacionais, das Nações Unidas, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a própria Constituição Federal, que prevê uma atenção especializada a grupos vulneráveis, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação no passado sobre o tema que não foi acatada e neste ano houve o ajuizamento de uma ação civil pública pedindo a implementação de um módulo ambulatorial e um módulo hospitalar focado para a atenção das pessoas trans e travestis aqui no estado do Amazonas e também a reparação de alguns danos pela omissão dessas políticas de saúde. A fila para a cirurgia de redesignação de gênero fora do Amazonas chega a quase 10 anos. Por isso, o Ministério Público quer que a Justiça obrigue o governo do estado a montar um cronograma com prazos e também que reestruture o serviço, regularize os estoques de hormônios e garanta o tratamento hospitalar necessário. E também quer audiência pública e um perito acompanhando tudo de perto. Vamos aguardar, né? Sim. Volto com vocês. Estamos aguardando. Obrigada pelas informações, Odineia Araújo. Hora 6h49, escuta esse dado. Manaus é a capital do norte que mais investe em saneamento básico. No ranking nacional é a sexta que mais investe na área, Karine. Olha aí, bons números, viu? Foram investidos, Carlão, mais de R$1 bilhão só em saneamento básico. O repórter André Meirelles tem os detalhes desse levantamento e traz agora pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, Carlão, aos ouvintes. Olha, se você mora aqui em Manaus, presta atenção. A cidade está liderando os investimentos em saneamento na região norte.
Foi o que apontou o novo ranking do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta terça-feira. De 2019 até 2023, Manaus investiu R$1,158 bilhão em água tratada e esgoto. E o resultado é esse: a cobertura de esgoto na capital dobrou, saiu de 18% e já está em 35%. Então, a meta é chegar até 40%, isso até o fim do ano que vem. Por exemplo, em 2024, foi lançado o programa Trata Bem Manaus, com objetivo claro: universalizar o esgotamento sanitário até 2033. E aí mais de 2,7 milhões de metros de rede coletora vão ser instalados. Tem também as 70 estações de tratamento de esgoto que estão no plano. E o investimento previsto é de R$2 bilhões. Ainda tem desafio: Manaus está no ranking 87 entre as 100 maiores cidades no ranking nacional. E mais, Manaus está entre as 10 capitais que mais avançaram na cobertura de água e esgoto nos últimos anos e é a quinta que mais reduziu o desperdício de água no Brasil. Então vamos continuar aí. Bacana, hein? Economizando água. Karime, Carlão. Boa. Certeza. Agora 6h51, valeu André Meirelles. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,24%, cotado em R$5,54. O euro fechou em queda de 0,6% aos R$6,43. E o Bitcoin fechou em alta de 0,5% aos R$666.078. E o Bovespa fechou em alta de 0,08% aos 135.623 pontos. E as vendas dos bares e restaurantes aqui no Amazonas caíram 7% em junho. Foi a segunda maior queda entre os estados do Brasil comparado ao mês de maio. A informação é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e no contexto nacional, a queda chegou a 3,7% em junho comparado ao mês anterior. Olha só, vem reajuste para alguns planos de saúde por aí. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou os percentuais máximos de reajuste para contratos antigos. O reajuste envolve as operadoras Bradesco Saúde, Sul América, Mil e Itaú Seguros. Os percentuais são de 6,47% para operadoras do tipo medicina de grupo e 7,6% para seguradoras especializadas em saúde, Karime. Pois é, vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil. Bom, vamos seguir com a economia. Como a gente falou aqui no 18 horas, a demissão em massa na fábrica da Philco pegou todo mundo de surpresa e acendeu um alerta no Distrito Industrial. Olha só, Karime Leão, um total de 800 trabalhadores foram desligados num único dia. E a preocupação é de que outras empresas também pudessem entrar na mesma rota. Pois é, essa possibilidade foi negada pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, que é o Valdemir Santana. A repórter Nathalie Moraes está com esse assunto e volta a conversar ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Então, Nathalie, a expectativa é que esses profissionais demitidos aí da Philco 800, eles consigam uma vaga de emprego no comércio, é isso, Nathalie? É isso, Karime. Inclusive, o setor está bem otimista para que aconteça essa relocação desses profissionais no mercado. Mais uma vez, boa noite para você, para o Carlão e para todos os ouvintes que ainda nos acompanham. Karime, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, o Valdemir Santana, afirmou, ele tranquilizou, na verdade, os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus, dizendo que novas demissões estão descartadas. A empresa Philco, que é do grupo Britânia, desligou mais de 840 trabalhadores na última segunda-feira, alegando uma queda na venda e a necessidade de mudança no quadro. Segundo o Valdemir Santana, o presidente também da Central Única dos Trabalhadores, várias empresas desse setor, nesse ramo de eletroeletrônicos, estavam com o mesmo problema que estava acontecendo na Philco, de quebra de contratos. As empresas realmente estavam com problemas, mas segundo a CUT, esses problemas já foram resolvidos. Inclusive, eles fizeram alguns acordos de suspensão de contrato. Essa suspensão foi bem tranquila. Inclusive, a única que teria realmente não conseguido negociar de forma alguma o que levou essa demissão foi a Philco e a Britânia, que fazem parte ali do mesmo grupo. E para falar um pouco mais sobre toda essa situação, o Valdemir Santana postou um vídeo
vídeo nas redes sociais falando sobre essa negociação que foi feita junto ao Sindicato dos Trabalhadores. Ele afirmou que essas pessoas, mais de 800 profissionais que foram dispensados, terão todos os seus direitos salariais garantidos, inclusive até um salário adicional. Vamos conferir aí o que disse o Valdemir Santana. Meus companheiros, a situação da Philco, a empresa avisou, a direção da empresa avisou que ia acontecer demissões na fábrica, 860 pessoas, alguns dias atrás. Nós conversamos com a direção da empresa e foi feito um acordo, porque acima de 100 demissões tem que avisar o sindicato, que é a demissão em massa. Foi feito um acordo para esses trabalhadores aqui ter um benefício maior de que a convenção coletiva de trabalho. Nós estamos em negociação coletiva, que não poderia demitir essas pessoas a não ser que pagassem um salário a mais. E vão ter assistência médica a mais. E também, principalmente, caso a empresa admita outra vez algumas pessoas, a prioridade é essas pessoas. Já tem algumas empresas chamando alguns trabalhadores para trabalhar, no setor de ar-condicionado, setor de TV, de micro-ondas que foi demitido. E, infelizmente, houve isso. As outras empresas que também que produzem TV preferiram não demitir. A Philco tomou essa posição, certo? De demitir as pessoas, que está a questão de vendas, correto? 860 pais de famílias que estão sendo demitidos. Hoje já foi homologado em 180 pessoas lá no sindicato e está previsto durante a quantidade de sexta-feira outra vez. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Valdemir Santana, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da Central Única dos Trabalhadores aqui no Amazonas, e a expectativa, Karine, é que também parte desses profissionais sejam relocados no comércio, e quem afirmou isso daí pra gente foi o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui da nossa capital, Ralph Assayag. Vamos conferir aí o que disse o presidente da CDL. É lamentável a demissão de 800 pessoas da Philips, mas eu acredito que seja uma maneira de conter o não fechamento total da empresa. Isso faz uma grande diferença, mas espero que esses 800 pessoas venham para o comércio está precisando. Aproveite e simplesmente entre na empregabilidade da CDL Manaus. E você vai ter grandes oportunidades, você que está saindo da Philips, de entrar no comércio de Manaus ou do estado do Amazonas. Aproveite, verifique a empregabilidade de CDL Manaus para que você seja contratado imediatamente. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, Ralph Assayag. A gente espera realmente que aconteça aí essa relocação desses profissionais. Atualmente, o Polo Industrial de Manaus emprega mais de 132 mil pessoas. Sim. E com certeza toda essa movimentação é muito importante para a nossa economia, Karine. Sem dúvida. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h58. 8 horas. 18 horas. Esporte. Olha lá em nosso giro esportivo começando agora, já finalizando 18 horas. Karine Leão, nós vamos começar com ele aí, o menino da Vila, que deu show de bola. Mandou Neymar bem. Está on, né? Deu, né? Com visual novo e tudo mais. Ele fez o gol da vitória do Santos em cima do Mengo, né? Que não mexeu, não abalou nada. O Mengo tá bem, né, cara? Foi bem no finzinho do segundo tempo, 1-0 na Vila Belmiro. Só foi legal pro Peixe, que ele tava meio fora d'água, né? Tava deslocado, agora ele tá respirando um pouco mais aliviado. Verdade, Carlão. E olha que teve estreia no Santos com DNA de craque, viu? Vocês viram? Robinho Júnior, gente. Ele mesmo, filho do Robinho. Fez a estreia dele como profissional e a torcida, é claro, foi ao delírio. Enquanto isso, Botafogo, hein? Ficou no 0-0. Fogão empatou com o Vitória, bateu na trave 3 vezes, criou chances atrás de chances, mas é o Botafogo, né? Parou no milagreiro Lucas Arcanjo, o goleiro foi o craque do jogo. Foi mesmo, ó, e o Corinthians finalmente acordou. Depois de 5 jogos sem vencer, o Timão fez 1-0 no Ceará, em plena arena do Castelão, com um gol de Thales Magno. Essa é a primeira vitória como visitantes no Brasileirão. Vitória foi suada, mas valeu 3 pontos. É legal, e olha só, Karine, eu vi esse jogaço de bola da seleção feminina de futebol, e ela venceu. Aplicou um 6-0 na Bolívia, foi um passeio total. As meninas, inclusive, ficaram
ficaram até sem graça, porque realmente 6-0, a diferença, né, era bastante grande em campo, você percebia o baile. Então aí a Copa América lá em Quito, domínio total das meninas do Brasil, 6-0, valeu aí seleção feminina de futebol. E detalhe, jogaram na altitude como se estivessem na praia, mas elas gente. De boa, exatamente. De boa. Bom, o Brasil lidera o grupo B e mostra que está mais do que pronto para trazer esse título pra gente aqui pra casa. Sim. 7 em ponto, Karime. 18 horas. Vamos à última ida lá com o André para saber como é que está o trânsito. Nós temos o André no trânsito. O André Meirelles. Boa noite, André. Conta pra gente. Na Avenida Constantino Neri com a Álvaro Maia, o trânsito segue com boa fluidez. E na Avenida Humberto Calderaro, ali na antiga Rua Paraíba, Avenida Paraíba, com a Rua Alberto Costa Lins, o trânsito é moderado. Na Avenida Floriano Peixoto, próximo a 7 de setembro, fluxo tranquilo e trânsito fluindo bem. Na Avenida Maripiranga, bem próximo do Hospital 28 de Agosto, tráfego está limpo com excelente fluidez. Karine, Carlão, boa noite e até amanhã. Boa noite, André. Boa noite, André. Até amanhã, 7 horas. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As vendas dos bares e restaurantes no Amazonas caíram 7% em junho em relação a maio. É a segunda maior retração entre os estados do Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, e trazem preocupação. Os números apontam para uma retração no Amazonas quase 2 vezes maior que a retração média nacional, que foi de apenas 3,7%. O resultado surpreendeu negativamente, pois ocorreu em um mês que tradicionalmente é impulsionado por datas comemorativas importantes. É o mês do Dia dos Namorados e da maioria das festas regionais, que não foram suficientes para aumentar as vendas de bares e restaurantes aqui no estado. O indicador deve preocupar as lideranças políticas. É preciso buscar medidas que possam ajudar a alavancar o setor, que, diga-se, é um dos que mais emprega trabalhadores no nosso estado. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. É mesmo.